Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer mais uma videoaula, a videoaula dessa semana. Eu peço desculpas de estar um pouco fanho, da minha boca está completamente seca. Eu estava com Covid, agora ontem deu negativo, que já não estou mais, mas ainda tô com o pulmão cheio e tô um pouco com a garganta um pouco ainda irritada. E então, se eu tossir ou se você não entender muito bem o que eu estou falando, não me culpem, porque, enfim, ainda tem algumas sequelinhas daí dessa tal Covid. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema que eu tratei há um tempo atrás com um grande amigo meu, Sandro Alves, mas a gente acabou fazendo esse bate-papo pelo Instagram e que usou o celular, e o celular deu uns paus, não ficou bom. Então eu vou repetir esse bate-papo em videoaula e tentar aqui desmistificar um pouco, até fazer vocês refletirem e pensarem e entenderem um pouco sobre a tal zona de conforto. Porque se você pegar alguns treinamentos aí de liderança, alguns treinamentos que trabalham a questão de entrevistas com os colaboradores, questão de feedback, enfim, questão de prospectar uma cultura organizacional de crescimento do funcionário, até o feed forward, que é um assunto muito bacana que eu vou trazer para vocês na próxima live, que é na próxima videoaula, que é sobre ambiente de trabalho. Você vai ver muito falar de zona de conforto e a importância dela na nossa vida. Entretanto, quando a gente fala de zona de conforto, já para o mundo mais da psicologia, você vai ler muito e ouvir muito que ficar na zona de conforto é algo negativo. Então eu quero diferenciar esses dois pontos. O que é zona de conforto para a psicologia e o que é zona de conforto para neurociências. E como a gente pode obter ganhos dentro da zona de conforto. De que modo a gente pode olhar a zona de conforto e compreender a importância dela na nossa vida. Antes de tudo, se esse vídeo ficar alguma dúvida, vocês façam comentários, colocam lá nos comentários, me mandem e-mail, marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's, Souza com Z. E se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, tá muito legal, deixa lá no comentário. Se gostar, deixa o like, compartilhe, enfim. E dúvidas, sempre estou aqui à disposição de vocês para a gente sempre estar aqui acrescentando ou tentando expandir um pouco as reflexões sobre o comportamento humano. Lembrando que eu não estou aqui para dizer verdades e muito menos para certezas. É apenas possibilidades, modo da forma que eu vejo a partir dos estudos que eu trago dentro das pesquisas e da ciência. Eu faço do comportamento humano o meu mundo em busca de ciência e eu sou um pesquisador sobre isso. Então, daquilo que eu leio, daquilo que eu conheço, é o que a gente vai tratar sempre aqui sobre comportamento humano. Beleza, pessoal? Então, antes de tudo, temos que entender que essa proposta da zona de conforto, ela começa lá em 1908 com esses dois psicólogos, esse Yerkes e esse Dodson. Na verdade, esses dois grandes psicólogos escreveram alguns artigos que já relacionava a perspectiva do comportamento humano no trabalho. E ele criou essa lei que chamava Yerkes-Dodson, que é uma relação empírica entre a excitação e o desempenho. E eles observaram que quando as pessoas começam uma atividade nova, começa um trabalho novo, eles estão muito motivados para exercer aquela atividade, porque eles prospectam vários ganhos que eles terão
da sua atividade, vários ganhos de retorno das atividades que eles prospectam. Mas esses ganhos, essa prospecção, essa motivação, ela tem um limite, essa excitação ela tem um limite. E é justamente o que fala essa teoria desses dois grandes psicólogos, o Robert Yerkes e o John Dodson. Eles trazem dentro de seus estudos científicos justamente entender esse limite. A excitação ela tem um limite motivacional. E mais que aquilo, não adianta ficar mais excitado, ser mais motivado, que a pessoa não vai render mais do que aquilo que é o limite deles. E eles conseguem, dentro da teoria, dessa teoria deles, mostrar qual é esse ponto, quanto a pessoa chega ao seu limite. E por mais que você queira motivar o empregado, ele não vai entregar mais do que esse limite. Então é uma teoria muito interessante que eles já elaboraram ali em 1908. E para eles, dentro dessa teoria, eles tratam a questão da zona de conforto. E para eles, zona de conforto representa uma série de ações, pensamentos ou comportamentos que uma pessoa se habitua, se acostuma a ter e que não causa a ela nenhum medo, nenhuma ansiedade, nenhum risco. Ou seja, é quando a pessoa ela entra num estado em que ela se sente confortável, porque aquilo que ela está fazendo é suficiente justamente para manter ela. Ela não precisa se sentir mais excitada, mais motivada. Aquilo já é o suficiente e ela não vai se preocupar em fazer algo a mais que aquilo, porque aquilo não remete a medo, não remete a riscos, não remete a preocupações que ela talvez teria fazendo mais ou fazendo menos. Ela entra num estado ali de inércia, onde para ela é o estado suficiente. Então essa é a primeira análise que se faz sobre zona de conforto. E isso aconteceu ainda em 1908. E desde lá, zona de conforto passa a ser parte da literatura dentro da psicologia e também da literatura da autoajuda, que começa ali com os primeiros trabalhos ali pós-guerra, essa proposta positivista, motivacional, e eles começam a usar esse trabalho desses dois psicólogos como fundamento para exercer ali vamos dizer, uma maneira de vender livros, fazendo literaturas rasas, sem qualquer perspectiva científica, de que você tem que ser positivista e que você sempre tem que fazer mais, e sair dessa zona de conforto, e não importa se existe limite, você sempre tem que fazer mais para se sentir mais motivado. É importante entender que nós estamos falando de um período ali que é o final, que esse estudo desses dois psicólogos, eles estão ali na segunda revolução industrial, já quando começa a aparecer tecnologias que possibilitavam aumentar as produções. E as empresas estavam ficando cada vez mais inchadas. Foi uma época que inicia ali uma proposta no mundo industrial em que as empresas tinham que fazer tudo e o valor da empresa era pela quantidade de empregados que elas tinham. Eu estou fazendo isso só para você ter uma relação de como eles chegaram a essa conclusão e quanto aquele período foi importante. E quando a zona de conforto passa a fazer parte dessa literatura rasa da autoajuda, é justamente quando vai se iniciar, quando a segunda revolução industrial ela está ali no ápice dela, na perspectiva de produzir, e no final da Segunda Guerra, que é onde o consumo passa a ser parte do vocabulário das pessoas, principalmente dos americanos. E o dinheiro, você ter, passa a ser parte do vocabulário e dos pensamentos
das pessoas, ou seja, sai do estado do ser e entra efetivamente para o estado do estar, que é o que representa efetivamente a segunda Revolução Industrial e é o que vai se concretizar na terceira Revolução Industrial. Então, é só para você entender por que zona de conforto aparece tanto dentro da literatura da autoajuda e começa a ser muito discutido dentro da psicologia. Beleza? Bom, aqui, ó, sobre a perspectiva da zona de conforto, nos faz entrar em um processo de acomodação, é onde se coloca que estar na zona de conforto também é um estado de procrastinar, ou seja, como está tudo bom, você deixa de fazer algo que você poderia fazer a mais para você, para o outro, ou para o seu próprio trabalho, ou para a pessoa que está do seu lado. E isso tem muito a ver com esse processo motivacional. Quando se entra ali já na década de 70, que é quando os primeiros estudos efetivos, onde surge realmente a ciência quando surge efetivamente a neurociências, quer dizer, a ciência neural, o estudo da mente, quando eles percebem e começam a entender e começam ali a aparecer realmente um motivo, uma relação do porquê as pessoas ficam nesse estado de inércia, nesse estado de acomodação e procrastinam muito a vida, e porque outras pessoas fazem mais, sempre estão em busca do melhor, em busca da excelência, em busca de produzir mais, seja a nível de intelecto, a nível de produção de bens, a nível de algo tangível ou intangível. E é quando surge a teoria da motivação dentro da proposta da neurociência. É quando começa a se entender o que é motivação. Será que motivação é algo que a pessoa nasce? Tem pessoas que nascem mais motivadas do que outra? Será que a história familiar é o que vai fazer a pessoa ser mais motivada que a outra? Será que é genético, que a pessoa vai ser mais motivada que a outra? E é quando começam essas perguntas realmente fazer parte dos estudos dentro da ciência comportamental, dentro da psicologia social. Porque ficou-se muito amplo as teorias, as propostas motivacionais para o mundo da autoajuda, ficou muito amplo o que se entende por zona de conforto, mas pouco se sabia, se entendia neurologicamente, efetivamente, do que se trata isso. E é quando parte, então, as primeiras pesquisas neurais que vai demonstrando que o processo motivacional ele é um processo intrínseco a todas as pessoas, ou seja, ele é parte de uma estrutura neural de todos os seres humanos, quer dizer, da grande parte dos seres humanos. Vamos dizer das pessoas que não têm alguma deficiência biológica. E essa motivação, ela tem um caminho dentro da pessoa, onde dentro do cérebro e certas regiões, quando são incitadas, quando são acionadas por neurotransmissores, isso gera algo na pessoa no qual ela se sente motivada. Então eu sempre falo que é um processo psíquico, químico e biológico. Mas vamos entender primeiro o que é motivação. Bom, o ser humano ele parte sempre do princípio de aprender a partir de tentativas e erros. Desde dos nossos primeiros meses de vida, a gente vai adquirindo uma conscientização da vida, uma construção da vida a partir de tentativas, de acertos e erros. Eu sempre gosto de falar, de colocar nos meus treinamentos ou junto aos meus clientes que é preciso entender que essa primeira etapa da vida, essa primeira década de vida, ali, esses primeiros 10 anos de vida, é quando a gente está estruturando essa condição do cérebro a partir daquilo que eu chamo
de neurônios ou sinapses qualitativas. O que são as sinapses qualitativas? Elas representam as primeiras sinapses que vai formando a nossa condição de compreender a vida, de como nós iremos nos relacionar com a vida, de como a gente vai construindo uma realidade da vida. E nela, tanto a nível do córtex como do córtex e do córtex pré-frontal, essa rede sináptica qualitativa é a base do alicerce de quem somos. Claro que ela é constituída ali, tem uma parte que é genética, que a formação dela vem de uma correlação, de uma estruturação que vem da própria genética, de uma condição genética hereditária, familiar, mas ela também se forma a partir das relações iniciais que a gente vai tendo com o mundo e com as pessoas. Então eu chamo sempre de sinapse qualitativas. E esse começo, esse início da vida, é o que vai nos formar, vai nos trazer aquilo que eu chamo do modelo mental, ou seja, da estrutura mental que a gente vai relacionar com a vida, de como a gente vai formar estrategicamente signos para lidar com a vida. Então ali vem não só as questões morais, as virtudes, os princípios que nos faz ser identitários, que nos faz ser ali as perfeições, as imperfeições, ali o lado de como a gente vai lidar com a vida, mas também essas sinapses qualitativas, elas também nos remetem a como vamos tratar as problemáticas, como vamos lidar com o que dá certo, como vamos lidar com o que dá errado. Se nós temos uma perspectiva mais ansiosa, uma perspectiva de observar a vida de uma maneira mais alegradora, mais entristecedora, mais desafiadora. Ou seja, é uma estruturação fundamental ali, como se diz, é o alicerce ali do que vai ser nós. Mas quem construiu esse tal cérebro, quem pensou nessa máquina extraordinária, também nos deu a chance de ter aquilo que eu chamo de sinapse quantitativa, que é justamente você tem o alicerce, mas você pode ir modelando conforme as experiências da vida, você vai modelando essa estruturação em como lidar com a vida. Ou seja, apesar de você ter o seu eu real, você tem a oportunidade de ir formando, aprimorando, de desenvolvendo, de trazendo possibilidades para que você possa ampliar esse alicerce. Ou seja, imagina uma construção de um prédio. Você tem ali alicerce para construir 100 andares, mas você constrói a primeira camada, não está muito bom, os quartos são muito grandes, o acabamento não está bom, mas você tem ali a primeira camada, que é a estruturação, que é a base. Mas você tem a oportunidade de construir o segundo andar, já mais refinado, o terceiro, aqui mais bem elaborado, já ocupando melhores espaços, mais bem decorado, o quarto, e assim você tem essas camadas que elas vão sobrepondo sobre as sinapses qualitativas, que vai te dando essa oportunidade de você ir modelando os seus modelos mentais, a sua forma de lidar com a vida. Bom, dentro disso, dentro dessa ideia das sinapses qualitativas e quantitativas, a gente tem que levar em consideração que nem neurociência, nem psicologia, nem qualquer ser hoje, tecnologia ou cientista hoje, é capaz de explicar efetivamente o funcionamento do cérebro. Se tem ideias, se tem propostas, se tem estudos, se tem tendências de entender, de perceber as relações sinápticas. Aliás, hoje a tecnologia permite, inclusive, enxergar o neurônio nascendo, e ele nascendo
e se conectando, sinapseando com os outros. Hoje é possível isso, mas ninguém ainda consegue definitivamente, existem inúmeras teorias, mas definitivamente entender por que aquela sinapse acontece e por que ela se interrelaciona com tantas outras sinapses da nossa experiência de vida. O que eu quero dizer com isso? Nós somos formados pelas nossas memórias, ou seja, toda a relação nossa com a vida, toda a interpretação que a gente tem com a vida, ela se dá por experiências passadas. Se nós pegarmos uma criança de 1 mês, ela não consegue enxergar você, ela vai enxergar quadradinho, 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 conforme vai constituindo as memórias, sejam elas as de curto prazo, as de longo prazo, as ultra rápidas, ou seja, conforme ela vai construindo essa área límbica ali, onde ficam as memórias episódicas, enfim, ele vai conseguindo formar e interrelacionar sinapse com sinapse, que vai formando e vai constituindo um conjunto de informações, e esse conjunto de informações vai sendo interpretado pela nossa consciência e vai se dando sentido à vida, aquilo que ela começa a interpretar da vida. E durante todo esse período inicial, quando essas sinapses qualitativas elas são formadas, não necessariamente ali está dados como imagem, não está ali dados que você consegue lembrar daqueles dados como uma imagem, como hoje, se eu perguntar para você, lembrar do carro que você vendeu, o último carro que você teve, você vai construir uma imagem, você lembra daquele carro, você lembra da cor, você lembra do banco. Se você for lembrar de sua ex-namorada, você vai lembrar, vou lembrar do aniversário, do último aniversário que você passou com a sua esposa, você também vai conseguir construir. Só que essas memórias, essas sinapses qualitativas, não necessariamente nela há essa imagem. Mas há emoção e sentimento. A gente pode não lembrar do nosso passado, principalmente nesse período, com a construção de imagem, mas a gente vai... Ali há informações de certos fatos na vida que eles estão guardados nos picos de emoções e nos picos de sentimento, que é isso que nós guardamos. Na verdade, o ser humano... ele não constrói um filme da sua história. Se você for fazer uma viagem de 30 dias, seja lá para Cancún, para as Ilhas Gregas, enfim, para os Alpes Suíços, se eu perguntar para você quando você voltar, e aí, me conta a sua viagem, você vai levar 1 hora, 1 hora e meia, e olha lá, para contar uma viagem de 30 dias. Por quê? Porque o que ficou marcado foi aquilo que são informações novas, algo que realmente te choca porque é algo novo que você não conhecia, ou é uma emoção que você sentiu forte, positiva ou negativa, ou um sentimento que te trouxe ali algo positivo ou negativo, e é isso que nós vamos guardando nas nossas memórias. Então, por que eu estou dando toda essa volta para explicar a questão da motivação? Porque é assim que nós aprendemos. Ou seja, a vida ela é feita de acertos e erros. Tudo que deu certo, a gente se sente motivado para repetir. E tudo que deu errado, a gente se sente desmotivado para repetir. Ou seja, aquilo que deu certo, a gente vai buscar antecipar justamente para que a gente sinta aquilo. Toda vez que algo dá certo para nós, algo que a gente deseja e dê certo e funciona e a gente alcança, ou alguma novidade que deu certo, que ali foi um acontecimento bacana para nós, a gente guarda em memórias. E essas memórias, elas ficam justamente numa região, numa área límbica, onde está próximo daquilo que foi, que é o que fundamenta a ideia da motivação, que é o sistema de recompensa. Então, o que é a motivação? A motivação é justamente acertar aquilo que deu certo. Ou seja, repetir, 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 sinapsear as sinapses que já deu certo no passado. Então, se a gente hoje, no presente, algo se assemelha com o que deu certo, a gente vai se sentir motivado
vai se sentir ali, o sistema de recompensa ele vai ser ativado, produzir alguns neurotransmissores que vai fazer a gente repetir aquilo. É claro que o sistema de recompensa, ele existe um conjunto nato do ser humano, que são as necessidades fundamentais do ser, que é como eu chamo, que eu já expliquei no vídeo anterior, que quando esses fatos acontecem, essas memórias são recuperadas, quando essas sinapses são recuperadas, ela leva a essa região de recompensa a produzir neurotransmissores que vai falar para nós, ficar na nossa cabecinha ali, seja intuitivamente, seja de alguma forma gerando uma ansiedade para que a gente repita aquilo. E isso é o que dá certo, isso é motivação. O problema é que nem sempre acertamos, e aí há também um conjunto de sinapses que é as sinapses que deu erradas, que são as memórias que marcaram na nossa vida, justamente porque nos trouxe dor, nos trouxe sofrimento, nos trouxe decepção, frustração, angústia, ou seja, aquilo que é negativo para nós, que a gente não gosta de sentir. Enfim, esses erros e acertos é aquilo que eu e você e todos nós conhecemos como crenças. Crenças limitantes. O que são as crenças? As crenças são o resultado das nossas tentativas da vida. Então, aquilo que deu certo forma crenças que fazem a gente querer repetir, porque a gente acha que fazendo aquilo de novo, ou algo parecido com aquilo, a gente vai sentir prazer, nós vamos sentir euforia, sentir algo confortável, que nos faz alegrador, potência de agir, potência de fazer acontecer, e as crenças e as experiências negativas, que é aquilo que vai nos desmotivar. Então a gente, no fundo, somos seres fundamentados em crenças. Ou seja, a nossa vida ela é baseada em crenças. Eu estou falando demais, eu estou olhando o tempo aqui do lado para não exagerar. Mas vamos lá. E junto dessas crenças, a gente tem que lembrar que todas essas crenças, todas essas memórias, têm dentro dela emoção e sentimento. Eu vou explicar à frente um pouco o que é emoção e sentimento, mas eu quero que você entenda o seguinte, que vamos analisar de uma perspectiva de você com um colega, ou de você com a sua esposa, ou de você com a sua namorada, vai no cinema assistir um filme. E quantas vezes, ou quantas ocasiões em que algo que você estava junto com outra pessoa, você gostou, falou, o cara do caraca, muito legal, e a pessoa do seu lado falar para você que não gostou. Mas por quê? Não foi a mesma experiência que estava acontecendo? Não era igual para todo mundo que está acontecendo? É a mesma coisa a viagem de férias. Se você é casado, ou tem esposa, ou tem um marido, enfim, tem um parceiro do seu lado e você vai fazer uma viagem, os dois juntos, e vão juntos fazer tudo. Ali estão sempre de mão dada, sempre juntos. Se eu perguntar para ela como foi a viagem, ela vai me contar uma história. Se eu perguntar para você ou para ele como foi a viagem, ele vai contar de outra forma. Ou seja, a interpretação que a gente faz das experiências que a gente está vivendo nesse momento, ela é singular a cada pessoa. Por quê? Justamente pelas sinapses qualitativas, que é onde vai fazer ali os reforços, ali a característica do seu eu, que forma a maneira que você interpreta o fundamento, o princípio do seu eu real, e as sinapses quantitativas, que são as experiências de vida que ela teve diferente de você. Ou seja, são dois cérebros biologicamente iguais, mas o conteúdo, a estrutura sináptica, a estrutura química e a estrutura sináptica delas produzem
elementos químicos de maneira diferente. Uns, em algum momento, sente prazer, neurotransmissores que vai sentir a euforia, a alegria de estar acontecendo aquilo, e outros vai produzir neurotransmissores que não gostei, ou seja, aquilo me causou medo, me causou ansiedade, me causou tristeza. Então a interpretação do mundo, ela é individual para cada um. E isso é interessante nós entendermos, porque quando a gente está falando de motivação, apesar de haver algumas características natas de todo ser humano, como, por exemplo, as necessidades do eu, que é ser reconhecido, ser amado, ser admirado, ser desafiado, receber reforços positivos, enfim, tem um conjunto de características das necessidades do eu, elas serem praticamente semelhantes a algo que é intrínseco ao ser humano. O despertar dessa área motivacional, ela é muito individual, porque eu posso achar que a pessoa está me elogiando e eu responder isso de uma maneira alegradora. E eu posso entender que aquela pessoa está me elogiando porque eu acho que ela é falsa, eu acho que ela é cretina, eu acho que ela está querendo alguma coisa por trás disso. Ou seja, essa interpretação quem faz da vida somos nós. É por isso que é fundamental entender que não é o mundo externo que muda a maneira da gente ver a vida. É como nós interpretamos o mundo externo. E essa interpretação, ela é dada por essas sinapses quantitativas, ou seja, são os resultados das nossas experiências, é a crença que a gente carrega. Você deve estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com a zona de conforto? Vamos chegar lá. Então, quando a gente fala da zona de conforto pela perspectiva da psicologia, ou seja, lá que começa lá com aqueles 2 psicólogos que eu falei lá no começo, essa perspectiva é que você interpreta o mundo de uma maneira em que você se sente confortável e aquilo te traz de alguma forma alegria, o suficiente para você que você não precisa mudar, que tá bom assim. Então você entra num estado de acomodação. O grande problema, e o que vale aqui nesse momento refletir, é que o cérebro, ele tem uma flexibilidade muito, mas muito grande de se adaptar. Então, sob a perspectiva da psicologia, zona de conforto é uma condição muito preocupante, muito importante para se entender. Por quê? Porque essa capacidade nossa de adaptação, a gente pode se acostumar com certas condições que nos coloca numa situação onde a gente passa a justificar a vida por não fazer mais. Nossa, Marcelo, não entendi nada. Então vamos trazer aqui como exemplo. Imagina que você mora num país e que esse país entra em recessão. E essa recessão faz você perder o seu poder de ter uma qualidade de vida ali no sentido de conforto, e faz você perder isso e você se sentir obrigado a perder aquele conforto, a perder aquele tipo de comida que você tinha, as viagens que você fazia, os estudos, os livros que você lia, as amizades que você tinha, a casa, enfim, você vai perdendo essa condição. Só que você está dentro de um ambiente onde você percebe que as pessoas todas à sua volta também estão perdendo. Também não estão evoluindo como você, também não estão evoluindo como esperavam, e também estão perdendo essa condição, essa qualidade de vida e bem-estar. Bom, o seu cérebro, ele tem ali um mecanismo de relacionar sempre o outro. Você sempre está comparando ao outro, sempre está em relação ao que o outro representa para você
e o outro olha para você o que você representa para ele. Essas comparações nos condiciona a entender, interpretar e também a justificar. E como os outros estão perdendo e você está perdendo, você começa a justificar e fala assim, não, mas a situação da vida é assim, mas o mundo acontece assim, é assim. Ou seja, você começa a justificar achando que aquilo é normal. Que você está entrando num processo de normatização. Ou seja, você começa a se adaptar àquela normatização. E vai perdendo o interesse daquilo que você tinha. No começo é dolorido, mas é justamente essa dor, esse sentimento de dor, que você constrói crenças de impotência, de sua baixa autoestima, de você deixar de falar, cara, mas eu sou um profissional tão bom, cara, será que eu não posso tentar outras coisas? Eu não posso tentar outro país? Eu não posso tentar, desculpa, gente, outras áreas para eu trabalhar? Essa é a questão, você vai se adaptando, se acostumando e vai justificando. Porque a referência sua de ambiente, do que você está vivenciando naquele momento, também está na mesma condição. Também está no mesmo processo. E aquilo leva você a meio que desacreditar. Falar assim, o que vai adiantar eu me esforçar? O que vai adiantar eu tentar buscar conhecimento, tentar eu ser uma pessoa melhor? Vê, tá todo mundo assim. Você, aquele cara tinha isso, não tem mais, aquele outro isso. Olha as notícias, olha quanta notícia fala que o negócio é assim mesmo, está acontecendo no mundo todo, que o mundo é desse jeito. Ou seja, a gente vai perdendo a capacidade daquele nível de intelecto que a gente tinha, de referências de algo super 10, super acima de nós. A gente vai perdendo essa referência porque o cérebro ele vai procurar justificativas, ele vai encontrar justificativas porque a situação ela pegou uma grande quantidade de pessoas e você vai se acostumando. E a gente tem uma flexibilidade muito grande de adaptação. E quando a gente tem esse regresso, isso vai impactar muito o nosso modo de ver. Porque mesmo que você tenha várias camadas quantitativas sinápticas, são normalmente as últimas camadas, as últimas formadas, que é o que vai construindo o sentido do momento presente. A não ser que você lute contra ela e fala, nem ferrando, eu sou melhor que isso, e aí você começa a duvidar de você mesmo para que você coloque em prática o seu melhor. Bom, então isso é uma perspectiva e que a psicologia traz como zona de conforto, ou seja, a pessoa entrar nesse processo de acomodação, de adaptação, em que ela acha que é normal aquilo. Ela perde as referências que ela tem. Ela perde, inclusive, as referências de conhecimento mesmo. Ela se adapta. Ela vai construindo viés dela com ela mesma. Ela passa a acreditar nela e se ela não tiver ninguém do lado ou referências que possam indicar para ela que aquilo não é normal, que aquilo não é o comum, que ela pode ir muito mais e prospectar em pessoas que deram certo, em condições que deram certo, mudar o ambiente, falando, nem ferrando, esse ambiente não me pertence. Talvez agora, beleza, é a necessidade, mas eu vou mudar, não é isso que eu quero para minha vida. E quando ela não construir um objetivo, uma meta, traçar algo lá na frente que possa sair dessa acomodação, desse costume, que vai atribuindo essa adaptação, ela vai achar que aquilo é normal e vai perdendo um pouco a lucidez com a realidade. E por que isso acontece a nível da psique? Por isso que eu falo que é psicoquímico e biológico, da psique. Porque a gente tem muita dificuldade de criticar nós mesmos, a gente tem muita dificuldade de julgar nós mesmos, a gente tem muita dificuldade de entender e compreender que as nossas ações não são as melhores, elas são possibilidades, que há outras.
E nesse momento é que ter uma pessoa do lado, ter um profissional, ter ali alguém que possa nos dar a mão e falar assim, opa, respira, que peraí, você pode muito mais, meu amigo, você pode fazer muito mais que isso. Então vamos respirar aí, gatar primeiro e vamos que vamos. Senão você pode cair nessa zona de conforto em que tanta psicologia fala. Beleza, tá aqui? E agora vamos entender a partir da zona de conforto da neurociência. Bom, pessoal, agora vamos nos reprogramar, porque a zona de conforto, a partir da visão da neurociência, ela é meio que antagônica. Marcelo, você vai me deixar louco, então assista de novo, para entender o que eu quero dizer. Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente tem que estar experienciando a vida, a gente tem que estar experimentando a vida, e a vida ela é resultado da nossa experiência, ou seja, quanto mais experiência nós tivermos na vida, mais conhecimento nós vamos construindo e melhor a gente vai se adaptando, melhor a gente vai lidando, melhor a gente vai ter condições de passar por problemáticas, por dificuldades, por momentos de uma maneira muito mais inteligente, muito mais capaz de encontrar em nós soluções e intuir melhores respostas para lidar com cada momento nosso. E a gente só constrói esse conhecimento a partir do conhecimento. E o conhecimento, eu até vou pegar aqui, só um minutinho. O conhecimento não é. O conhecimento não é. Tá aqui. O conhecimento não é saber tudo de uma coisa, ser um grande especialista. Ah, eu sei tudo sobre borracha. Isso não é conhecimento. Isso é informação. Conhecimento é saber que existe borracha, mas existe outros materiais que também podem substituir a borracha e de repente ser melhor. Tem um livro, que é esse livro aqui, ó. Dá para ver aí? Chama Caminho do Meio. Ele é grossinho, mas ele é um livro bacana. O que esse Lou Marinoff, o que ele tenta nos ajudar a pensar? Que o conhecimento, saber lidar com a vida, saber interpretar cada momento nosso com a vida, ele não vem de algo que a gente domine. Você precisa, para desenvolver o conhecimento, saber o que é frio, mas para saber o que é frio, você também tem que saber o que é quente. Para saber o que é certo, você tem que saber o que é errado. Para saber o que é bom, você tem que saber o que é ruim. Para saber o que é doce, você tem que saber o que é salgado. Para saber o que para saber o que é mais gostoso, você também tem que saber o que é ruim, que tem gosto ruim. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte, que a gente tem que conhecer os lados antagônicos. A gente tem que ser paradoxal com a vida. Por quê? Porque assim a gente consegue construir em nós referências que a gente possa ter dentro de nós uma construção de justificativos mais precisa. Eu não vou por ali porque eu sei que os outros caminhos não deram certo. Então você tem uma condição de experiências de vida que faz você tomar decisões muito mais bem embasadas, muito mais bem fundamentadas. Eu até hoje não esqueço de uma aula no doutorado em que o professor ele estava falando de alguns autores do mundo da psicologia, da filosofia humanista. Eu fiz meu doutorado numa universidade que leva muito a linha humanista. E tinha alguns alunos ali que o professor estava falando dos autores, como aqueles autores pensavam. E alguns alunos levantaram a mão e falaram, não concordo. Aí o professor até meio que assustou, assim, mas você não concorda com o quê? Não, eu não concordo com esse autor.
Aí o professor ele não entendeu, porque ele estava em espanhol, esse aluno era brasileiro, e aí ele falou, mas me explica, o que você não concorda da linha de pensamento desse autor? Ah, não concordo com nada que ele falou. Aí o professor perguntou para ele, mas você já leu? Você conhece a obra desse autor? Você sabe por que ele chegou nessa reflexão, chegou nesses pensamentos, chegou nessa estrutura de formar a sua percepção de vida? Não, nunca li. E é isso exatamente que eu quero dizer. Ou seja, a gente achar que sabe alguma coisa, mas não tem embasamento, não tem estrutura, não tem de onde tirar isso. É a mesma coisa você querer falar alemão e não saber nada da língua. Você não tem estrutura, você vai falar um monte de palavras que não tem significado nenhum. Então, a experiência é o que vai formar esse conjunto de conhecimento. E, e é justamente esse conjunto de conhecimento que forma essas nossas crenças, só que a partir de resultados do caminho do meio. E o caminho do meio não é o equilíbrio, não é o certo ou o errado. É você conhecer outras possibilidades contrárias do que você acredita, para que você consiga construir, estruturar uma ideia, um pensamento capaz, passível de você ter uma inteligência suficiente para discutir o assunto sobre parâmetro, sobre aquilo que você efetivamente traz, com várias possibilidades, e dentro dessas possibilidades você entende o que é melhor. Então, voltando àquele slide, erros e acertos configuram nossas crenças. E todas essas experiências elas vão gerar emoções e sentimentos, o que vai nos amadurecendo a fazer uma interpretação da vida muito melhor do que uma pessoa que só sabe uma coisa, só acredita em algo, só acha que aquilo é verdadeiro, não se preocupa, não se busca, fala assim, peraí, ele está falando tanto isso, deixa eu ver o que a pessoa que fala o contrário dele pensa. Deixa eu ver o fundamento daquele outro lado. Deixa eu ver a forma. Ah, aquilo está certo, mas deixa eu ver o cara que está falando que está errado. Deixa eu ver a outra forma de pensar, outra forma de analisar a problemática. Isso é conhecimento. Então, dentro da neurociência, quando se fala em zona de conforto, a gente justamente está preocupado com essa estruturação que se dá a nível inconsciente, ou seja, essa quantidade de informações que a gente que forma esse nível de inconsciente nosso, que é justamente onde estão as nossas memórias. E junto com ela, como a gente se conscientiza disso, como a gente o que a gente faz com essa informação, como que a gente traz para a realidade isso. Então, dentro dessa, desculpa que eu repeti o slide. Então, a perspectiva da neurociência sobre zona de conforto está na seguinte formatação lógica. Nós, seres humanos, tendemos a experienciar a vida e a sentir prazer que nos motiva. Beleza? Que lembra lá da motivação, que deu certo, que deu errado? Então, a gente tende sempre a repetir aquilo que deu certo. Nessa perspectiva motivacional, a gente consegue adquirir, a gente tem, perdão da palavra, a gente tem maior flexibilidade de seguir por um caminho que a gente sabe que aquele caminho nos faz sentido, nos traz prazer e que nos motiva. Então, é exatamente isso aqui, ó. A mente humana ela é lapidada pelas experiências de vida. Nossas novas conquistas têm que começar por aquilo que já faz sentido. Isso é a zona de conforto na neurociência. Não adianta você amar matemática e querer aprender biologia. Por quê? Porque a sua estrutura, ali aqueles neurônios qualitativos, ele traz junto uma condição de uma estruturação de relação com a vida que faz mais sentido para você do que para o outro. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo prático.
Eu trabalhei que aí 10, 11, 12, enfim, trabalhei um bom tempo com engenharia. E eu, muito babaca, além da engenharia, eu fui fazer análise de sistemas. E eu odeio engenharia. Eu odeio análise de sistemas. Odeio. E eu não sei por que eu fiz aquilo. Quer dizer, provavelmente foi porque eu estava mais preocupado com o que os outros iam achar de mim. E aquilo, cara, eu fiz um curso de análise de sistemas em que eu posso falar para vocês assim com a maior vergonha do mundo. Eu comecei e terminei ele do mesmo jeito. Eu, engenharia, eu faço questão de não lembrar de nada que tem em engenharia. De nada. Eu faço questão de esquecer tudo aquilo. É tanto que eu adoeci. Eu tive depressão, trabalhando com isso, me fez muito mal. Eu amo comportamento humano. Eu amo lidar com pessoas, eu amo entender as pessoas, eu amo ler filósofos, ficar repetindo, tipo, você pegar um livro. Tem um livro aqui, que é esse aqui. Esse cara aqui, que sério, eu li esse livro, acho que 2 ou 3 vezes, algumas partes li 3 vezes, porque o nível de análise que ele faz você falar, cara, da onde esse cara tá tirando isso? Peraí, o que ele tá relacionando com o quê? Como que ele... Eu amo isso. E tem pessoas que gostam de ficar fazendo matemática. Então, a mesma coisa que tem pessoas que vivem ali na matemática, que amam matemática, eu amo comportamento humano, eu amo entender a mente humana, eu amo entender como nós formamos essa concepção de observar a vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Que dentro da neurociência, a zona de conforto quer dizer que se você vai fazer algo para prosperar, para crescer, para se desenvolver com a vida, faça com aquilo que já faz sentido para você, com aquilo que você gosta, com aquilo que você se identifica, com aquilo que você tem aptidão, que encaixa, que tem referência. Não adianta você ser médico e querer construir um prédio, porque não está em você, não é. Se você é uma pessoa de humanas e querer discutir física nuclear, não pertence a você. Então, tudo que você lê sobre aquilo, beleza, vai agregar conhecimento, mas você nunca vai conseguir aprofundar muito naquilo, porque é algo que não está ali na estruturação dos neurônios qualitativos. Então, a neurociência, ela diz muito que se você quer encontrar uma excelência na sua vida, fazer algo que é grandioso para você e para o mundo, para as pessoas que estão à sua volta, comece por aquilo que já faz sentido para você, aquilo que já motiva, aquilo que já tem a ver com você. Perceba então que quando ele fala em zona de conforto, essa zona de conforto quer dizer o seguinte: faça aquilo que já te traz alegria, que já tem a ver com a sua perspectiva de ser, de viver, de amar. Faça dentro dessa realidade. E a partir daí, claro, se eu amo, por exemplo, eu amo comportamento humano, então eu tenho que ler de Schopenhauer a Nietzsche, eu tenho que ler sei lá, de Kant a Spinoza, eu tenho que pegar um lado mais realista, uma visão mais realista, para uma visão mais pessimista. Eu tenho que ler autores de autoajuda para eu poder aqui estar julgando o que eu estou falando, a ler pessoas que efetivamente, como Sponville, que você fala, caraca, cara, de onde esse sujeito tirou isso? Ou ler lá Joseph Campbell, O Herói de Mil Faces, você fala assim, meu Deus do céu, tenho que ler isso aqui de novo, porque eu perdi a referência. É tão lindo, ele tem um embasamento tão longe da sua realidade, que você fala assim, peraí, cara, opa. Mas está dentro do comportamento humano, está dentro do que eu amo, do que faz sentido para mim. Eu duvido, quem gosta que eu duvido, enfim, eu duvido. Quem gosta de engenharia fala assim, cara, entendi esse livro. Porque, não é algo que oh, meu Deus, isso vai me alegrar. Não. Vale a pena experienciar. Mas busque
justamente os dois lados, esse caminho do meio, naquilo que já faz sentido para você, naquilo que você se identifica. Não adianta, a gente não consegue ter todo o conhecimento do mundo, a gente não consegue gostar de tudo, a gente não consegue seguir todas as linhas de pensamento, a gente não consegue se habituar a tudo, a gente não consegue lidar com tudo, enfim, a vida é muito limitada. Então, dentro da neurociência, tem esse monte de coisa piscando aqui, que quer dizer o seguinte: a vida é feita de experiência, ou seja, você praticar a vida. Mas a experiência está naquilo que nos identificamos, porque senão, se nós fizermos aquilo que não... Por exemplo, eu for assistir aula de engenharia, eu vou estar experimentando, mas na prática não serviu de nada para mim. Nada, não agregou nada para mim. É uma coisa que entrou para uma memória e saiu para outra, porque para mim eu não vou pôr em prática aquilo. Então a vida é feita de experiências, e quando se fala em zona de conforto na neurociência, experienciar aquilo que já faz sentido para você, você construir foco, dar atenção àquilo, ou seja, você se dedicar àquilo, para que você faça dessa dedicação algo que motive você, que você perceba que há ganho, que vai excitar ali o sistema de recompensa. E com isso, para você conseguir montar a experiência, o foco, a motivação, você sempre ter uma estratégia para que isso se retroalimente. Ou seja, construa uma estratégia, tenha suas metas, seus objetivos, dentro daquilo que faz sentido para você, que você se identifica, dê foco e atenção que você vai se motivar. E assim vai cada parte desse ciclozinho aqui. Beleza, pessoal? Tá longo, né? Mas tá acabando já, prometo pra vocês. Opa, peraí, só faltou um aqui. Não, tá certo. E justamente essa combinação desses quatro fundamentos: experiência, foco, motivação, estratégia. Foco, motivação, estratégia, experiência. Motivação, estratégia, experiência, foco. Experiência, foco, motivação, estratégia. Ou seja, dentro desse conjunto aqui é que você vai estimular o sistema de recompensa. E esse estímulo no sistema de recompensa vai gerar motivação, que vai fazer você querer repetir aquilo, e nesse repetir aquilo você agrega mais conhecimento, vai experimentando coisas novas e vai se sentindo mais motivado, e mais motivado, e mais motivado, e mais motivado. E, enfim, aquela zona de conforto de merda lá da psicologia, que você fica desanimado, que você entra ali no costume, ele deixa de existir e você entra numa zona de conforto da ideia da neurociência, de sempre estar buscando mais e melhor, e melhor, e melhor de você. Um outro fator importante é que a gente muitas vezes ouve que a gente... Quase sempre ouve que a gente é 99% inconsciente. Então dá a impressão que quando a gente ouve isso, é que a gente não tem controle na vida. Dá a impressão que a gente não tem livre-arbítrio, que a gente não pode fazer escolhas, que a gente não pode tomar decisões. Isso é uma falácia, isso não é verdade. Quando você ouvir esses tipos de besteiras, você levanta e vai embora para casa e compra um livro lá de Antônio Damasio, enfim, e dá pro cara, porque é besteira, não é verdade. Sim, 99, 99, assim, não tem porcentagem, mas somos seres completamente automatizados, nosso inconsciente ele sempre está adiantado, tomando decisões, a gente toma decisões, o inconsciente seu chega a tomar decisões com até 10 segundos de antecedência, olha que maluco isso, 10 segundos de antecedência. Você já está fazendo algo que 10 segundos depois você vai entender por que você está fazendo. Ou seja, é verdade isso. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer que nós somos escravos do inconsciente. Nós temos a capacidade de tomar decisão. E isso só acontece em um momento da vida. Quando nós estamos presentes com a gente mesmo. Ou seja, a partir do ponto que você tem consciência do estado presente agora... Marcelo falou, mas agora para, olha ao seu redor, respira. Bom, nesse momento você está consciente. Sinta a cadeira, a pele, o cabelo, a visão,
Nesse momento, você está consciente, você está presente com você. E nesse momento, você pode tomar uma decisão. Eu posso desligar agora, não querer ouvir mais. Ou eu posso falar, não, eu vou agora já marcar no meu caderno um livro que eu devo comprar para ler. Ou eu posso agora falar, a partir daqui, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou passear, ou seja, nesse momento, você pode tomar a decisão. E nesse momento que você tomar essa decisão, é o que vai fazer você construir uma vida melhor para você mesmo. Então, dentro da neurociência, apesar de que somos muito inconscientes, isso não quer dizer que nós somos escravos do inconsciente. E sim, toda vez que a gente nos permitir a se sentir presente, a gente tem a capacidade de tomar decisões. E essas decisões, elas podem ser a partir daquilo que a gente já traz de informação, ela pode ser a partir do que um professor nos está auxiliando a ampliar a forma de ver a vida, ela pode ser a partir de um terapeuta que está auxiliando você a perceber que há muito mais possibilidades na vida, ela pode vir através de um psicólogo que está fazendo um trabalho com você, do seu autoconhecimento, de identificar você com você mesmo, ela pode vir de um mentor que domina aquele assunto, que tem muita experiência para te dar. Desculpe o tafanho, volto a dizer que eu estou gripado. Mas enfim, de um mentor que está ali para te ensinar, porque ele tem muita experiência sobre aquilo. Pode vir por um bom coaching, que vai pegar a sua mão e falar assim, você quer chegar lá? Então vamos aqui juntos construir metas, objetivos, passo a passo, reconhecer cada momento desse crescente, dessa evolução sua como ser. Ou seja, a partir do ponto que nós nos colocamos como ser consciente, a consciência só existe no estado presente, quando eu sinto quem eu sou, quando eu sinto que eu estou aqui, eu posso tomar decisões que vai muito além daquelas que estão dentro do meu inconsciente como experiência. Então, guarde isso. Se você quer lidar com algo de você crescer e se tornar uma pessoa melhor, essa zona de conforto que a neurociência traz como ideia, ela pode ser desafiada a partir da conscientização de você com você mesmo. E isso só se dá agora. Bom, por fim, prometo que é por fim. Isso aqui foi o Sandro, ele me perguntou no dia do bate-papo, que a gente falou sobre zona de conforto, sobre essa teoria das 10.000 horas, que vem desse Anderson Erickson e do Glenduell, que é um bom escritor, bons livros, Marco Glenduell, é um bom material para se ler. Bom, essa teoria começa ali na Inglaterra, quando foram tentar entender um pouco como grandes músicos chegavam àquele nível de qualidade. Eles estavam, mas assim, incomparavelmente acima da média. Como grandes atletas, estavam incomparavelmente acima do... Não é que os outros atletas eram piores, mas assim, nunca conseguia atingir aquilo que esses caras tinham de perfeição no pensar do movimento, de trabalhar o movimento, de fazer, de tocar, enfim, de algumas atividades, de pintar, dos detalhes. Cara, não é que o outro... não, cara, é lindo, mas, cara, como é que eu pude ser uma referência fora? E eles perceberam que uma das justificativas que talvez pudessem explicar isso é que essas pessoas se dedicaram àquela arte, àquela atividade por mais de 10.000 horas. Fazendo aquilo, repetindo, fazendo, se criticando, olhando aquilo como de uma maneira crítica, até que eles chegam no aprimoramento, de tanto fazer, eles conseguem alcançar essa excelência. E isso, nessa teoria de 10.000 horas, eles têm ali um fundamento que essas pessoas que saíram da curva, que realmente saem da curva pela sua excelência, elas têm pelo menos 10.000 horas de prática. Tá? Então é daí que vem a teoria das 10.000 horas de prática. Essa prática está dentro dessa zona de conforto da neurociência, né? Essa perspectiva de fazer o que você ama. Pessoal,
Se vocês tiverem dúvida, deixa lá nos comentários, me manda por e-mail, marcelo@marcelodesouza.com.br, Marcelo com 2 L's e Souza com Z. Eu quero agradecer vocês terem me aturado até o final. Eu recomendo esse livro, tá? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais dessa perspectiva. Esse livro é um livro facinho de ler, não tem nada de complexo, bem tranquilinho. E claro, meu livro, o Território, o Mapa no Território, o Território é Você, que também fala um pouco de neurociência, fala um pouco desse entendimento de quem somos, por que somos. Meu livro, o Mapa no Território, o Território é Você, ele é dividido em três partes. Aqui, esse é o último livro. Acho que agora, começo do próximo semestre, estou lançando um novo livro, mas esse é o último. Ele está disponível em mais de 40 países, tem inglês, tem português, e ele é dividido em 3 partes justamente que explica tanto a parte neurológica, fala um pouco da parte da psicologia, e também, por fim, uma parte mais filosófica sobre nós mesmos. Tá aqui, ele tem e-book, audiobook e impresso. É justamente essa estruturação dele que eu me dediquei. Aqui está meu currículo, tá? Então depois vocês dão um pause aqui caso vocês tiverem interesse, mas tem também lá no meu blog. Isso aqui é o que eu faço da minha vida. Eu estou tendo aí tanto atendimento como consultoria, como mentoria, treinamento, palestra, ferramentas. Enfim, eu tenho algumas parcerias que eu utilizo as ferramentas comportamentais, mas por fim, aqui está meu contato. Se gostou, dá o like, compartilhe com seus amigos, por favor, porque isso me motiva sempre a estar fazendo essas videoaulas. Eu pretendo, de agora em diante, pelo menos semanalmente, ter uma videoaula, além dos videozinhos que eu estou divulgando todos os dias lá no Instagram sobre comportamento humano, sobre perspectivas, sempre lembrando vocês que a proposta não é trazer respostas, é sim reflexões. Eu não sou dono de conhecimento nenhum, eu só tento, me coloco como explicador, né? Tentando trazer aquilo que está dentro do meu mundo, está dentro da minha perspectiva como ciência, como pesquisador do comportamento humano, da psicologia social e comportamental, trazer isso em palavras que vocês, numa linguagem mais simples que vocês possam entender, tá bom? Eu estou publicando diariamente, lá para 5, 6 da tarde, videozinhos lá no Instagram e no meu canal do YouTube. É sempre Marcelo de Souza Oficial, tanto no Instagram como no... Aqui, ó, tá aqui no Instagram. E lá no Instagram você vai direto pro YouTube também, que é onde está essa maioria dos meus vídeos. Eu tenho um blogzinho que é o marcelodesouza.com.br. Lá tem alguns artigos que eu escrevo. Também tento trazer uma linguagem mais simples, que vocês possam trabalhar, mas eu vou me dedicar muito agora a esses vídeos diários que eu acho que está trazendo bom resultado e bastante reflexão para as pessoas. O que mais? Bom, é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todos, espero que vocês tenham gostado e novamente ficar dúvidas, críticas, sugestões, vocês querem que eu trabalhe algum tema dentro do comportamento humano, manda para mim que eu faço questão, tenho o prazer de poder, se eu tiver capacidade também, eu poder trazer isso para vocês em uma linguagem mais simples. Um beijo a todos, bom feriado e até a próxima videoaula. E não esqueça, lá para 5, 6 horas, lá no Instagram, Marcelo de Souza Oficial, estou sempre postando um videozinho novo, rapidinho, de 15 minutos, 20 minutos, sobre algum tema de comportamento humano. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.